Nesse vídeo eu vou falar sobre teleobjetivas. Vou explicar as suas principais características, no que é que elas se diferenciam dos outros tipos ou das outras famílias objetivas, desmistificar alguns pontos e perceber contigo qual pode ser a teleobjetiva que melhor se adapta ao teu tipo de fotografia. A família das teleobjetivas são também conhecidas como objetivas de grande alcance. Nós as associamos muito à fotografia profissional, mas cada vez mais temos consumidores a utilizar essas fotografias para questões lúdicas, como pode ser natureza, ou inclusive acompanhar os seus filhos em desportos. O que é certo é que nós vamos encontrar essas objetivas fundamentalmente em desporto. Porquê? Porque nos permite aproximar o sujeito da ação sem que nós tenhamos que intervir ou entrar na área de trabalho deste. Isto é muito vista, por exemplo, em desporto motorizado, em futebol não podemos entrar nas 4 linhas, ou em surf, onde obviamente nós podemos e devemos estar fora do mar. Mas vamos então começar por ver as características físicas dessas objetivas. Obviamente o primeiro que nós reparamos é que elas têm uma dimensão maior que as outras objetivas. Isto é, quanto maior for a distância focal, quanto mais nós aproximarmos as coisas, normalmente elas vão ter uma dimensão de boca ou de diâmetro de lente maior e vão ter uma maior dimensão. Uma das principais características que diferencia hoje em dia os dois tipos de teleobjetivas que vamos encontrar no mercado são as teleobjetivas que não variam de tamanho consoante nós variamos a distância focal e aquelas objetivas conhecidas como telescópicas que consoante nós aumentamos a distância focal, elas aumentam fisicamente. Relativamente a serem telescópicas ou não, não significa que uma seja melhor que a outra. Tudo depende de qual é o tipo de utilização que queremos dar. As telescópicas normalmente ficam num tamanho mais compacto e são mais portáteis para colocar numa mochila, para fazer viagens. As objetivas que não variam em termos de tamanho significa que elas não têm uma fenda onde a lente aumenta e diminui, isto é, vão ser mais estanques a entrada, por exemplo, de poeira. As objetivas de focal fixa, obviamente, não aumentam nem diminuem, isto é, não há uma variação da distância focal e normalmente quanto maior for a abertura, maior vai ser a abertura de boca dessa objetiva. Nesse caso temos aqui uma 400 com uma abertura máxima de 2.8. Uma coisa que vai ser transversal a todas as teleobjetivas vai ser este pé. Normalmente ele é acompanhado de um anel, o que nos permite girar a câmara de portrait para landscape sem ter que adaptar o tripé a esta posição. Isto é, nós apenas apertamos isto e nos permite rodar a objetiva e acompanhar a câmara. Aqui nós vamos colocar obviamente ou o tripé ou o monopé. E por que não o colocar na objetiva? São objetivas que têm alguma dimensão, isto é, o centro de gravidade não fica tão próximo da câmara e devido também ao seu peso vão forçar aqui a baioneta da câmara, por isso não se coloca mais o tripé aqui, vamos colocar o tripé mais ou menos aqui na zona central da objetiva. E a semelhança de todas as outras objetivas, ela tem o seu parasol. O parasol vai variar não só pelo diâmetro da objetiva, como também varia no seu tamanho, no seu comprimento, isto é, no material e na cor do seu interior. E uma coisa que muitas pessoas me perguntam, para que é que serve esta janela, que nos permite abrir, é muito simples. Quando nós utilizamos filtros ND de densidade variável, isto é, que nós temos que manipular o filtro, ao ter o parasol nós vamos ter que manipulá-lo aqui, o que não dá muito jeito. Ao abrir isto nós podemos fazer a manipulação aqui e então voltar a fechar e continuar a tirar a fotografia. Mas agora vamos olhar para as características que nós podemos configurar na nossa objetiva, obviamente para além do zoom e do foco quando se trata de objetivas com zoom ou apenas do anel de foco quando se trata de uma objetiva de distância focal fixa, como é o caso desta 400. O número de características vai variar consoante o modelo da sua objetiva e obviamente consoante a marca. Vou falar daquelas que são as principais. A possibilidade de colocar a objetiva em foco manual ou em foco automático, a possibilidade de segmentar a zona de foco, isto é, quando nós trabalhamos com distâncias focais muito grandes, significa que o motor de foco vai ter que percorrer uma distância muito maior. Mas se nós já sabemos mais ou menos a que distância ou em que intervalo de distâncias nós vamos querer estar a focar, no lugar de poder deixar o motor a fazer esse trabalho todo e fazermos perder a fotografia porque não estava em foco no momento em que o surfista estava a apanhar a onda ou que o jogador de futebol estava a fazer o remate, nós temos aqui a possibilidade por segmentos de dizer em que intervalo nós queremos que faça o foco. Pode ser no intervalo total da objetiva ou apenas entre os 3 metros e o infinito. Há outras que permitem um intervalo, por exemplo, entre, sei lá, 10 a 30 metros e depois de 30 metros até ao infinito. E isso basicamente não é que vá variar o aspecto final da fotografia, mas vai permitir-nos sim garantir que o foco não vai para a zona onde não nos interessa e que não perca assim tempo.
uma das características mais importantes é a estabilização. Hoje em dia, a maior parte das objetivas recentes já trazem estabilização na objetiva. Vamos encontrar muitos modelos, muitos corpos de câmaras que têm estabilização no sensor, também conhecida como IBIS, e quando nós temos a compatibilidade dos dois, nós vamos tirar o máximo proveito da combinação da estabilização do sensor com a estabilização da objetiva. Vou colocar-vos aqui um pequeno exemplo filmado de como é que nós vemos a estabilização da câmara quando está ativa e como é que nós podemos ver a vibração quando nós desativamos a estabilização da objetiva. Obviamente, quanto maior for o alcance e quanto mais frágil for a nossa estabilização, isto é, se eu estiver a fotografar com a câmara em punho, até a própria respiração faz com que exista alguma vibração. Quando nós ativamos, a objetiva absorve a maior parte dessa vibração, permitindo-nos então trabalhar com melhor qualidade em vídeo e também quando trabalhamos em fotografia com um grande alcance e com baixas velocidades. Mas vamos então agora passar aos mitos. A primeira coisa que se diz quando se vê uma teleobjetiva é esta objetiva comprime a imagem, isto é, aproxima-nos mais os objetos de fundo do objeto que está a ser fotografado. Isto não está 100% correto. Se nós compararmos uma fotografia tirada com uma 24-70 com uma fotografia tirada com essa teleobjetiva e nós cortarmos, como está a acontecer aqui deste lado, a fotografia da 24-70 para ter a mesma área, nós vamos ver que os objetos estão exatamente à mesma distância. O que faz com que a imagem compacte tem a ver com o afastamento que a teleobjetiva nos faz ter sobre o objeto que está a ser fotografado. Isto é, quanto mais nós nos afastarmos e quanto maior for a distância focal que nós utilizamos, todos os outros objetos que temos em camadas, em layers por trás, vão se aproximar. Por isso, muitas vezes eu utilizo as teleobjetivas não por uma questão de que não me consiga aproximar dos objetos que eu quero fotografar, mas sim porque eu quero trazer determinados elementos para mais próximo do objeto que eu estou a fotografar e compor assim a imagem. Isto é aquilo que é conhecido por compactação. A segunda questão tem a ver com as aberturas. Este tipo de objetivas são vistas um pouquinho de lado ou são castigadas por não terem aquelas objetivas que nós vemos nas primes, como pode ser o 1.4, 1.2 ou 1.8, mas nós temos aqui objetivas que têm uma abertura máxima, como por exemplo ao caso da 200-600 de 6.3. Isto significa que, tendo essa melhor abertura, primeiro que nos vem à cabeça é, ok, essa objetiva não deve ter um grande desfoque ou não tem um grande bokeh. Mas vamos fazer algumas contas e perceber que isso não é 100% correto. Muito bem, reparem que com aquela objetiva que eu tinha bocado aqui, grande, a mais luminosa, com uma abertura de 2.8, se eu fotografar algo a 50 metros de mim, nós vamos ter uma profundidade de campo de 2.63 metros. O que é que isto significa? Que se eu estou a fotografar um surfista numa onda, a vir na minha direção, nós temos 1.28 metros para a frente do surfista, isto é, mais ou menos até o fim da prancha em foco, e nós vamos ter 1.35 metros para trás do surfista em foco. Portanto, a 2.8 eu vou ter tudo o resto desfocado. Outros surfistas, pessoas a passar na praia, vão estar todos fora de foco e nós vamos ter uma fotografia com um grande desfoque. Mas se repararem, se eu for utilizar uma objetiva muito mais barata que esta, que tem uma abertura máxima de 6.3, e eu estiver a 400mm na mesma, mas a 33 metros do objeto que estou a fotografar, reparem que eu tenho 2.57. Vou ter 1.23 à frente, 1.33 atrás. Isto significa que eu vou conseguir ter o mesmo desfoque com uma abertura de 6.3, porque aqui as escalas são completamente distintas de eu estar a utilizar uma 50mm ou uma 35mm. Vou deixar-vos agora algumas imagens para que verifiquem, consoante a objetiva que estou a utilizar, alguns resultados que obtive na Praia do Guincho. O segundo exemplo que eu quero dar com essas duas objetivas tem a ver com que se eu estiver a 50 metros, mantiver a distância a 2.8 com a 400, eu tenho os tais 2.63. Se eu utilizar esta a 600 aos mesmos 50 metros, eu vou ter 2.62. Portanto, tive menos 1 centímetro, o que significa que ela ainda me vai dar um maior desfoque. Portanto, hoje em dia é possível obtermos fotografias com resultado fantástico, a título pessoal, em lazer e com um investimento de 2.000 euros e não necessariamente precisar de um investimento de 13.000 euros. Obviamente que os fotógrafos profissionais não levam uma lente destas às costas, que é maior, que é mais pesada, que não tem um zoom só porque é mais vistosa e obviamente tem um investimento maior. O resultado que nós vamos obter aqui tem uma qualidade soberba e que é hoje em dia um requisito a título profissional. O que é certo é que nós podemos não ter esse investimento, essa capacidade de investimento a título pessoal. Para isso nós temos toda uma outra linha e ainda me falta aqui uma quarta objetiva, da qual irei falar no futuro. Portanto, no futuro eu
irei fazer alguns comparativos entre objetivas que têm alcance mais ou menos semelhantes, como é o caso da 70-200 2.8 e da 70-200 F4, tem um novo modelo bastante compacto, e irei comparar estas duas, a 100-400 e a 200-600. Não no sentido de ir ao pormenor óptico de uma ou de outra, mas perceber em que situações reais do dia a dia ou em que tipo de, ou eu próprio, qual vai ser a minha escolha entre essas duas, porque eu vou precisar estender a minha distância focal dos 200 para ter um maior alcance devido às minhas necessidades, não só profissionais como pessoais. Por isso, fiquem atentos porque em breve vou trazer mais vídeos relacionados com teleobjetivas.